Esta videoaula visa descrever brevemente pontos importantes para a apresentação de uma pesquisa. A apresentação de um trabalho de pesquisa pode ocorrer em diversos momentos e ocasiões, desde os mais informais, como os seminários apresentados ao grupo de pesquisa, até os mais formais, como as apresentações em congressos e a tão temida defesa do trabalho perante uma banca. Sabendo que divulgar uma pesquisa é tão importante quanto desenvolvê-la e produzir documentos a seu respeito, essa videoaula traz algumas diretrizes gerais para a apresentação de um trabalho de pesquisa. Primeiramente, a audiência pode ser bastante diversa, mas será composta de especialistas na área na maioria dos casos. Em uma defesa, por exemplo, a banca de especialistas que avaliam o trabalho é a principal audiência a ser considerada, apesar de também estarem presentes, usualmente, familiares e colegas do candidato. Nesse caso, deve-se ter em mente que os membros da banca são pessoas ocupadas e conhecedoras de grande parte do assunto sendo apresentado, e, portanto, a linguagem deve ser objetiva e direta. Outra sugestão importante é buscar antecipar as questões que poderão ser levantadas pela banca e já incluí-las na apresentação. As apresentações em congressos, por sua vez, tendem a um nível técnico ainda mais alto, uma vez que a plateia é composta apenas por especialistas e o tempo disponível para a apresentação é limitado. Aliás, o tempo é outro aspecto que varia bastante de acordo com o tipo de apresentação. Em um congresso, geralmente cada apresentação leva de 10 a 20 minutos, com mais 5 ou 10 minutos para perguntas e colocações da plateia. Em uma defesa, o aluno tem cerca de 20 a 40 minutos para defender seu trabalho, dependendo do nível do título almejado. E após sua apresentação, cada membro da banca tem igual tempo para fazer seus questionamentos. Para uma estimativa, pode-se considerar 1 minuto para cada slide ou seção correspondente do pôster. O foco da apresentação também deve ser selecionado com cautela, caracterizando-a como informativa, instigante ou didática, por exemplo. O foco deve ser estabelecido de acordo com as diretrizes adotadas pela instituição na qual a defesa ocorre ou pelo evento no qual o trabalho é apresentado. Em termos de estrutura, a apresentação segue a mesma linha da monografia, sendo iniciada por um título, seguido de uma introdução, com destaque especial para os objetivos da pesquisa, caminhando para o desenvolvimento com relato pontual dos principais resultados alcançados e finalizando com uma breve conclusão. O título da apresentação deve acompanhar os nomes dos autores, suas instituições e informações de contato. A introdução deve formular claramente o tema-problema investigado, citando, se necessário, alguns trabalhos relacionados. A introdução também deve deixar clara a motivação do trabalho, suas hipóteses e justificativas, com ênfase especial para os objetivos gerais e específicos da pesquisa. Em seguida, no relato do desenvolvimento, deve-se apresentar os passos do método adotado para a resolução do problema e comprovação das hipóteses com detalhamento suficiente e necessário para permitir o entendimento básico por parte da audiência. Os principais resultados decorrentes de experimentos e análises devem ser enfatizados. Por fim, a apresentação é encerrada com o relato das principais conclusões e contribuições da pesquisa, com base apenas no que foi efetivamente mencionado na apresentação. Além disso,
é comum finalizar uma apresentação com algumas propostas de trabalhos futuros e uma mensagem de agradecimento. A elaboração de uma apresentação passa por algumas fases. A preparação envolve a busca e o estudo de informações relevantes para o conteúdo que se deseja apresentar. Como as apresentações geralmente são realizadas com base em um trabalho em desenvolvimento ou já finalizado, de autoria ou coautoria do próprio palestrante, esse conhecimento prévio não precisa ser buscado, mas complementado e recordado quando necessário. Desse modo, a preparação resume-se à elaboração de slides ou pôster em formato similar ao apresentado anteriormente. A apresentação oral, propriamente dita, envolve falar com clareza e em uma velocidade razoável, tentando prender a atenção dos ouvintes, enfatizando as palavras-chave e principais conteúdos do trabalho. É importante ressaltar que o texto de apoio presente em um slide ou pôster não deve limitar a apresentação, servindo apenas de guia para que o palestrante se recorde dos pontos importantes que deve mencionar. Por fim, a arguição é a fase de perguntas e considerações dos membros da banca ou plateia. Nesse momento, o aluno deve estar atento ao que lhe é perguntado para que possa responder com correção, objetividade e clareza. Contudo, se o aluno não souber alguma resposta, ele deve ser sincero e assumir sua falha, podendo, inclusive, sugerir alguma resposta com base em outros conhecimentos. Alguns deslizes consideráveis em uma apresentação formal envolvem o uso indevido, neste caso, da linguagem e da postura informais e uma narração despreocupada. Em termos de linguagem, deve-se ficar atento para não cometer inadequações da norma culta da língua portuguesa ou de qualquer outro idioma utilizado na apresentação. Dizer que com os upload dos arquivos o trabalho teve melhor desempenho, por exemplo, demonstra falta de domínio do palestrante na norma padrão da língua e descuido na preparação da apresentação. Se o aluno não sabe usar adequadamente a língua padrão, como conseguirá convencer a audiência de que é capaz de utilizar o método científico? Também não se deve utilizar gírias, ironias ou palavras inadequadas. Por exemplo, "Caraca, esse trabalho é muito irado, meu!" Não deve ser usado em uma apresentação, mesmo que para um grupo limitado de colegas de pesquisa. Uma postura adequada faz parte da apresentação. Com certeza, a credibilidade do palestrante e, consequentemente, a confiança em seu trabalho será afetada caso faça a apresentação mascando um chiclete, usando um boné ou sentando na mesa. Além disso, nada de se achar o dono da verdade. Todas as críticas e todos os questionamentos, mesmo que venham em tom desagradável ou pareçam sem relevância, devem ser tratados com respeito. Ninguém é melhor do que ninguém, nem o palestrante, nem sua audiência. Por fim, a narração também deve ser treinada e controlada com cautela. Fique atento para não interromper o fluxo de raciocínio, pois iniciar uma e não finalizar atrapalha qualquer acompanhamento da explicação e inviabiliza o entendimento do trabalho desenvolvido. Mudanças no tom da voz são incentivadas quando a ideia for chamar a atenção da plateia para alguns pontos mais importantes. Mas variar o tom de voz sem qualquer motivação aparente interfere na concentração dos ouvintes. Entre as boas condutas a serem seguidas em uma apresentação, podem ser destacadas 3. Primeiro,
o uso de exemplos sempre que possível para explicar conceitos, métricas, técnicas e métodos. Segundo, o uso de ilustrações como figuras, gráficos e tabelas para apresentar dados e resultados. E terceiro, o planejamento da apresentação. Veja que uma boa apresentação deve necessariamente ser preparada com antecedência, ensaiada e revisada para garantir que as palavras certas sejam usadas, que o conteúdo relevante seja apresentado e que o tempo limite para a apresentação seja respeitado. Cuidados simples como esses aumentam e muito a chance de sucesso na apresentação.